categorias. O que muda é o perfil do piloto. Nós temos os pilotos mais profissionais, aqueles que levam de fato o automobilismo às vezes como seu primeiro objetivo, sua principal forma de renda. Na disputa da Carreira Cup e na GT3 Cup, os pilotos que têm o automobilismo muito mais como uma paixão, né? Tem uma outra atividade, mas amam velocidade, amam correr, são ótimos pilotos também. E a gente sempre tem também na GT3 Cup grandes provas para você curtir. Teremos a pole position na Carreira Cup de Miguel Paludo, campeão no geral de 2017, um piloto experientíssimo com passagem na NASCAR. Ele que fez o tempo na casa de 1:36.192. Daqui a pouquinho teremos a volta de apresentação. O Rafael Lopes está aqui do meu lado para contar essa história junto comigo. Rafa, é sempre uma alegria estar com você. Queria que você falasse um pouco da tua expectativa para o sábado de uma forma geral, né, Rafa? Já que teremos 4 provas no Sport TV. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia aos amigos do canal Campeão. São 4 provas que prometem, né? O Porsche Cup normalmente é notabilizado pelas corridas movimentadas, muitas disputas. A gente teve, inclusive, na corrida passada em Curitiba, a abertura do campeonato, uma capotagem espetacular, né? Que tudo bem com o piloto escapou tranquilamente, mas a gente teve corridas muito boas também. A pole do Miguel Paludo, que é campeão da categoria, é o atual campeão do overall, que somam as corridas de sprint com as corridas de endurance, as corridas mais longas da Porsche Cup. E a gente tem o Miguel Paludo na primeira posição, mas é bom ficar de olho no líder do campeonato, o Marcel Miller, que larga na terceira posição, ficou menos de um décimo mais lento que o Miguel Paludo no treino classificatório da sexta-feira. Então a gente tem o Ricardo Batista também na segunda posição e o Werner Neubauer, que fez uma grande corrida em Curitiba. A gente tem alguns personagens muito bons aí para essa na 4.0 e na 3.8, na Carreira Cup 3.8, a gente tem o Gaetano de Mauro, que conseguiu 3 décimos de vantagem sobre o segundo colocado do grid, o Eloy Curi. Uma corrida que promete, o Gaetano tentando se recuperar do final de semana ruim em Curitiba. Já temos a primeira volta de apresentação. São 2 voltas de apresentação na Porsche Carreira Cup, também na Porsche GT3 Cup. Vamos ao grid então para essa corrida número 1, a segunda etapa da temporada 2018. Miguel Paludo na frente, primeira fila com Ricardo Batista, depois Marcel Miller e o Werner Neubauer. 2 pilotos que venceram provas em Curitiba na primeira etapa. Depois o Nico Kaiser-Model, já tem um título na Porsche. JP Mauro, Constantino Júnior e o Daniel Schneider com o carro número 10. Logo depois o Pedro Queirolo e a partir do Gaetano de Mauro os carros da 3.8. Eloy Curi depois, Marcos Vario, Marcel Coletta. Nós temos o Bruno Batista, o Vitor Batista, o Murilo Coletta no carro 77. Depois o Enzo Elias, o Rodrigo Melo, o Fernando Fortes, o Pedrinho Aguiar e na última posição mais um Coletta, um dos irmãos Coletta, o Matheus Coletta no carro 277. Reportagem do Sport TV está presente em Interlagos com o Léo Bianchi. O Léo traz as primeiras informações, os primeiros destaques pra gente. Tudo bem, Léo? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Curitiba tinha vitória na prova, acabou se deixando escapar a vitória, só que chega mais leve para essa corrida. Foi um piloto que abriu a maior vantagem entre todas as categorias no treino de sexta-feira, portanto vem leve para essa corrida. Obrigado, Léo. As primeiras informações, Léo Bianchi trazendo as informações de Interlagos. Léo vai estar com a gente durante todo esse sábado, atento a tudo que acontece nos boxes da Porsche, uma categoria que vem crescendo a cada ano. Estamos na 14ª temporada. Primeira etapa foi em 2005 e, como já explicamos no início da transmissão, temos em 2018 uma nova geração dos carros. Então, para facilitar a sua identificação, já que os carros visualmente são muito parecidos, são iguais em sua carenagem, os pilotos que têm em seus carros numerações brancas, os primeiros que aparecem aqui na tela, são os pilotos da 4.0 e a numeração vermelha da 3.8. O primeiro colocado, aquele que fez o melhor tempo no treino classificatório da 3.8, é sempre o primeiro piloto logo depois do último da 4.0.
E temos uma mudança importante a partir dessa segunda etapa, Rafa. Nós teremos uma diferença de 25 metros entre o último colocado da 4.0 e o primeiro colocado da 3.8. Informações de Interlagos, inaugurada em 1940, 4.309 metros, são 15 curvas no sentido anti-horário. A gente vai curtir a partir de agora a primeira corrida da Carreira Cup. O melhor autódromo do Brasil, e essa nova regra da largada deve causar menos tumulto ali na primeira curva, no S do Senna, porque como os pilotos da 3.8 ficam mais para trás, eles conseguem fazer a própria largada. Não acabam não sendo atrapalhados por um carro mais lento da 4.0. Ou seja, vai ser mais emoção tanto para as duas categorias, tanto para 4.0 quanto para 3.8. Vai ser uma largada mais organizada para o pessoal que está saindo mais atrás na categoria 3.8. E você, fã de velocidade, já deve estar se perguntando quais são as diferenças, né, entre o novo carro e o antigo carro. Uma das principais diferenças é a potência do motor. Nós temos no carro novo, da nova geração, uma potência de 485 cavalos. E no carro antigo, da 3.8, 460. Além também de termos nesse novo carro um sistema ABS dos freios, sensores nas rodas, nos volantes. Uma diferença de 4 anos entre o novo carro e o carro da antiga geração da Porsche. Daqui a pouquinho teremos a largada. Safety car ainda puxando a fila. Temos provas de sprint, como as provas que teremos hoje em Interlagos, 25 minutos mais uma volta, e durante a temporada também etapas de endurance, provas de longa duração. Por isso nós temos o campeão das provas de sprint, o campeão das provas de endurance e o campeão geral. No ano passado, esse campeão foi o Miguel Paludo, que em todas as etapas foi aquele piloto que somou o maior número de pontos. Veja só a diferença já de distância, né, entre os carros da 4.0 e os carros lá atrás da 3.8, 25 metros, a obrigação dessa diferença entre os carros. São duas largadas em uma, como a gente estava falando. De fato, duas classes na mesma prova, duas categorias correndo juntas. Nós temos na tela, no lado esquerdo, a classe 3.8, no lado direito, a 4.0. Luzes vermelhas se apagam em Interlagos, os carros se espalham na reta principal. Vamos ver se o Miguel Paludo resiste antes da entrada do S, consegue segurar a posição, evita a passagem do Ricardo Batista. O Ricardo, que não participou de Curitiba, está de volta às provas da Porsche. Marcel Miller, que venceu prova em Curitiba, mantém a terceira posição. Já vai sendo pressionado pelo Werner Neugebauer, que fez um excelente final de semana em Curitiba. Veja só o Werner por dentro, vai tentar tomar a posição do Ricardo. Marçal toma também, é o segundo colocado agora o Marçal, vai lá fora, perde a posição. O Ricardo volta à segunda posição e nesse momento temos o Lico Kaisermodel assumindo a terceira posição em Interlagos, Rafa. Lico que... E olha o toque no Pedro Queirola, ó. Werner Neugebauer e Pedro Queirola disputando posição, Pedro fica no meio do caminho. Prejuízo enorme para o Pedro Queirolo nesse momento na área de escape de Interlagos. Ele tocou ali no Marçal Miller, ficou com a frente toda danificada do carro. Vamos ver o que aconteceu com o carro do Marçal, que lidera o campeonato. É um incidente aí, um acidente que pode mudar a história dessa etapa em Interlagos. E o Miguel Paludo aproveita enquanto a gente está tendo a oportunidade de acompanhar imagens do carro do Pedro Queirolo, provavelmente fim de prova para ele. O Miguel Paludo, que não tem nada a ver com a disputa pela segunda posição, adorou, né? Conseguiu abrir uma vantagem mais confortável, visualmente tem uma vantagem bem melhor nesse momento, o Miguel Paludo. Estava falando do Lico Kaisermodel, o Lico Kaisermodel que chegou a liderar a corrida lá em Curitiba, teve um toque, né, um acidente ali no meio da prova, acabou ficando fora, não fez grandes pontos lá na primeira corrida da temporada, está buscando recuperação agora aqui em Interlagos. Diferença na tela para você, enquanto a gente vê uma excelente disputa ali na 3.8. Nesse momento, o Bruno Batista disputando posição com o Marcel Coletta, dois jovens talentos do automobilismo brasileiro. O Bruno, que teve a oportunidade de participar da GP3 ano passado. Veja só o que aconteceu, a disputa do Pedro com o Werner. E o Pedro acabou levando a pior, ficou inclusive numa posição bem perigosa ali.
mas conseguiu pelo menos levar o carro para a área de escape. Foi incidente de corrida. O Pedro ele acabou indo para fora da pista, ali para a parte suja, né, para a área de escape pintada, perdeu o equilíbrio do carro, acabou rodando. O Werner fez uma manobra tranquila, deu espaço para ele, deu espaço para o Pedro acabou rodando sozinho. Foi ali muito próximo da primeira perna do Laranjinha. Uma das curvas mais difíceis aí do traçado de Interlagos e uma das mais conhecidas também. Na regressiva de 22 minutos agora. 25 minutos, mais uma volta. Daqui a pouquinho você vai curtir a prova número 1 da GT3 Cup também. Outra categoria no final de semana da Porsche. E mais tarde teremos mais duas provas. Miguel Paludo mantém a liderança. Ricardo Batista é o segundo colocado. O Ricardo que fez no treino classificatório 1:36.260 e o Miguel 1:36.192. Miguel Paludo faz 1:36.760, agora a melhor volta. Vai se aproximando inclusive do tempo de classificação. Aí o Gaetano de Mauro, por enquanto, na liderança entre os carros da 3.8. Todos os carros que a gente vê na tela agora com a numeração branca da 4.0, vejo o primeiro com a numeração vermelha, que é o Gaetano de Mauro. Participou ano passado da Stock Light, até então Campeonato Brasileiro de Turismo, estava sempre brigando pelas primeiras posições. É um kartista excepcional, né? Aliás, temos vários aí, grandes pilotos que fizeram uma trajetória incrível no kart. E agora, muitos deles, inclusive, em sua primeira temporada no turismo. Ali o Gaetano sendo pressionado pelo Marcos Vale, também um dos pilotos jovens aí da categoria, sofrendo bastante pressão, e era um dos pilotos que era tido como um dos favoritos para essa corrida na 3.8. Vamos ficar de olho nessa disputa aí do Gaetano com o Marcos Vale. E uma mudança importante, Rafa, para essa segunda etapa é que temos o lastro de desempenho, ou lastro de sucesso, como também é conhecido. Um peso a mais que o piloto leva no seu carro para fazer com que a categoria fique mais equilibrada. Então o primeiro colocado na classificação leva 35 quilos a mais, quando a gente está revendo o momento da largada. Veja só como o Miguel segura a posição do Ricardo. E a briga, de fato, fica mais interessante pela segunda posição. O Marçal tenta por dentro. O Ricardo estava numa situação por fora na entrada da perna do S. E agora a gente tem imagens da largada da 3.8, aliás, da 3.8, isso mesmo, da Carreira Cup. Veja só como o Gaetano de Mauro consegue segurar a posição, as investidas do Eloy Curi, resistindo e ficando com a primeira posição. O líder da 3.8 mantendo a primeira posição e o líder da 4.0 também. Eu falava do lastro, Rafa, 35 quilos para o primeiro colocado. E aí, a partir do segundo, a gente vai diminuindo a cada carro 5 quilos, né? Portanto, nós temos até o sétimo colocado na tabela de classificação, levando um peso a mais no carro. O sétimo colocado leva 5 quilos a mais. Isso é muito bom porque é uma forma de você manter a categoria equilibrada da primeira corrida à última corrida. Então, os pilotos mais bem-sucedidos da temporada sempre vão ter um peso extra, o que facilita para os pilotos que estão mais atrás do campeonato tentar disputar uma vitória, chegar mais perto aí na disputa do campeonato. É um critério que é usado em muitas categorias do automobilismo mundial, e principalmente nesse tipo de categoria que você tem, que é monomarca, né, que você só tem um carro na pista, o Porsche GT3, né, o Porsche 911, conhecido mundialmente, um dos esportivos mais icônicos do mundo. Então, quando você tem esse tipo de categoria, esse tipo de regulamento ajuda a você equilibrar o campeonato do início ao fim e não deixar um piloto disparar na frente, na ponta do campeonato. Informação na tela para você, sob investigação nesse momento, o incidente envolvendo os carros 8 e 13, né, do Werner e também do Pedro Queirolo. Olha o Bruno, ó, indo para cima o Bruno Batista, participa da classe 3.8, vai para cima do Marcel Coleta. Briga boa que a gente está acompanhando, hein? O Marcel resiste, faz a primeira perna do S à frente. Briga de jovens pilotos, de pilotos promissores aí para o automobilismo brasileiro. O Bruno, inclusive, que está participando da Stock Car também nessa temporada, na mesma equipe do Lucas de Grassi. O Lucas que venceu sua primeira prova na Stock Car, a segunda corrida de Curitiba no último final de semana. E o drone mostrando pra gente imagens dessa prova. Os carros consagrados da Porsche
Os pilotos têm à disposição o mesmo equipamento, é claro, a diferença em relação a 4.0 e a 3.8, como a gente explicou, carros de gerações diferentes, 4.0 com uma potência maior. Mas os pilotos que disputam a mesma classe, eles têm à disposição o mesmo equipamento, né, Rafa? Fazendo com que o talento do piloto, a expertise da equipe, faça ainda mais diferença numa situação como essa. Exatamente, Bruno, e a Porsche tem uma curiosidade legal, porque não tem boxes separados, eles usam um boxe só, enorme, todos os pilotos dividem espaço, você tem um lounge para os pilotos, né, um vestiário, inclusive com o nome do piloto, macacão. É bem legal esse critério, porque o trabalho é igual para todo mundo, então o teu trabalho com o teu engenheiro ali, com o teu estrategista faz a diferença. Por exemplo, o Lico Kaismodel corre com o estrategista com o Thiago Meneghel, que é dono de equipe na Stock Car. E olha o Marcel, ó. Veja como ele vai para cima do Vitor Batista para tomar posição. Na entrada do S, uma manobra espetacular do Marcel Coletta. O Bruno tentou ainda também tomar essa posição do Vitor, mas não deu, Rafa. Jovens pilotos dando show aí em Interlagos. Ultrapassagem num ponto de Interlagos muito conhecido, a freada para o S200. Tem mais disputa aí, ó. O Bruno também quer tirar uma casquinha, né? Vai para cima do Vitor Batista. O Vitor, um dos pilotos selecionados no programa Júnior da Porsche. A Porsche trouxe para o Brasil o programa Júnior, que é um sucesso lá fora. E os pilotos que conseguiram ter um bom desempenho na seleção da Porsche levaram inclusive subsídios para essa temporada de 2018. Exatamente, a Porsche investindo aí no futuro do nosso automobilismo. E claro, no fim do ano, um desses jovens pilotos pode tentar uma vaga aí no programa mundial da Porsche de jovens pilotos, o Junior Program Internacional, e tentar uma vaga, correr como um piloto oficial da Porsche na Europa, tentar uma carreira aí fora do país, que é sempre bom. Veja como o Marcel busca uma linha por dentro para ter a preferência na entrada do S. Não resistiu dessa vez o Vitor Batista. Aliás, o Globo Esporte de São Paulo mostrou ontem uma matéria muito legal sobre o Junior Program, que eles tiveram... Vai. Olha só como vai para cima nesse momento. Marcel Miller vai tentando resistir ao Daniel Schneider, né? Segurou a posição, Rafa. Exatamente, tentando aí manter, depois da confusão da largada, que ele foi tocado naquela rodada ali no início da prova, então ele tentando aí manter... Olha o Bruno por dentro, mais uma vez o Vitor Batista perde posição na freada do S, hein? Bruno tentando fazer uma corrida aí de recuperação, tentando chegar na ponta da 3.8, mas voltando ao que a gente estava falando sobre o toque ali, o Marcel Miller tentando se recuperar, mas pelo jeito o toque que ele teve no início da prova afetou o carro e ele está com problemas aí para se manter na pista. Fernando Fortes vai para cima. Vai tentando ultrapassar o irmão do Marcel, Murilo Coletta, que vem no carro 77. Nós temos 3 irmãos na classe 3.8. O Marcel Coletta, o Murilo Coletta e o Matheus Coletta. Os carros 177, 77 e 277. Marcel Coletta, que é um talento do kart, né? Tá correndo também na Stock Light, ganhou corrida lá em Curitiba. É um dos pilotos que a gente tem que ficar de olho aí para o futuro do nosso automobilismo. A diferença diminui um pouco do Miguel Paludo para o Ricardo Batista, disputando posição lá na frente. Está aí o Gaetano de Mauro, que é o líder da 3.8. Vai ampliando também a sua vantagem o Gaetano em relação ao Marcos Vario, que nesse momento tem no retrovisor o Marcel Coletta. Marcel está indo para cima do Marcos, isso faz com que o Gaetano tenha um respiro lá na frente. E ele está também, assim como o Miguel Paludo, tentando ampliar vantagem na liderança. O Gaetano, que pela corrida ruim que ele teve lá em Curitiba, está correndo sem lastro, né, com menos lastro do que os primeiros colocados da tabela, né, de classificação. Olha o Marcel, ó, como vai para cima do Marcos. Mais uma ultrapassagem na freada do S, Rafa. Marcel agora vai atrás do Gaetano de Mauro, que lidera a corrida. Mas como a gente vinha dizendo, o Gaetano fez um treino classificatório espetacular ontem, né, na sexta-feira. E agora está liderando a prova, conseguiu abrir uma boa vantagem. Mas vem o Marcel Coletta aí, jovem piloto, querendo mostrar serviço. Vai atrás do Gaetano, vamos ver se vai dar tempo. Faltam 12 minutos para acabar a prova. Marcel Coletta ultrapassa o Marcos, amplia a vantagem, já tem o Gaetano ali. O pessoal se admira, hein? Daqui a pouquinho, muito provavelmente, teremos
uma disputa interessante pela liderança da 3.8. Vamos aguardar as próximas voltas para saber se o Marcel vai diminuir essa vantagem nos próximos setores, nas próximas voltas. Veja só como na freada, por dentro, ele toma a posição do Marcos Vario. Belíssima manobra no limite da freada do S do Senna. O Marcel, que fez parte do Junior Program, né? Tem um apoio ali e como eu estava dizendo, o Globo Esporte de São Paulo mostrou uma matéria muito legal ontem, mostrando os bastidores do Junior Program, da seleção do Junior Program, que eles tiveram treino com engenheiro, entrevista. O Reginaldo Leme foi lá da mídia training para eles, né? Então eles tiveram por uma semana o contato com todas as nuances do automobilismo moderno, né? Desde contato com a imprensa até a atividade de pista, e aí o Marcel Coletta foi o melhor deles todos. E que professor, hein, o Reginaldo, hein? Demais. Final de semana especial no Sport TV, um final de semana de Fórmula 1, né? Sempre especial. Tivemos nessa madrugada a confirmação da pole position de Sebastian Vettel, a Ferrari com seus 2 carros na primeira fila lá na China, hein? Que resultado espetacular da Ferrari nesse início de temporada, Rafa. E que ninguém esperava, depois da pré-temporada e do Grande Prêmio da Austrália, quando o Hamilton sobrou na classificação, ninguém esperava que na China a Ferrari fosse andar tão melhor do que a Mercedes. Vai ser uma corrida interessante, mas em teoria, Sebastian Vettel é favorito para essa vitória, para a terceira vitória na temporada. E na classe 4.0 essa disputa é a mais interessante. Pela segunda posição, Miguel Paludo abre vantagem, uma vantagem que está variando na casa de 2.7 agora. Conseguiu ampliar, por quê? O Ricardo tem no retrovisor o Lico Casemode. Veja só como o Lico vai para cima querendo tomar a segunda posição. Vamos para a última parte do circuito, eles vêm para a curva do café para entrar novamente na reta principal. Ricardo Batista e Lico Casemode, 2 pilotos com experiência na categoria. Miguel Paludo aqui na frente mantém a liderança. O Lico busca uma linha por fora, o Ricardo por dentro, vai segurar a posição. Fez a defesa do manual, deu o lado de fora para o Lico Casemode. E agora o Lico vai tentar a ultrapassagem no fim da reta oposta, ali na curva da descida do lago. Onde eles chegam na maior velocidade desse novo carro da Porsche, pensando no circuito de Interlagos, na casa de 255, 256 km por hora. E o Eloy Kurin vai para cima para tomar a posição do Murilo Coletta. Grande ultrapassagem, mais uma na freada do S. O Lico não conseguiu ali na curva Chicolândia, ali na descida do lago. Vai ter que tentar de novo, vai fazer todo esse miolo travado aí atrás do Ricardo Batista. É uma parte complicada, que ele vai perder algum tempo para tentar perseguir ali o Miguel Paludo, mas ele vai ter mais uma oportunidade de ultrapassar no fim da reta dos boxes na freada para o S do Senna. E no primeiro setor, eles fizeram o mesmo tempo, 21.7. Aliás, os 3 primeiros, né? O Miguel Paludo também. Eles estão andando no mesmo ritmo do líder da prova. Veja a diferença do Miguel para o Ricardo. Veja como no primeiro setor todo mundo fez 21.7. Aliás, 1 milésimo de diferença entre o Ricardo Batista e o Lico Casemode. Impressionante. Impressionante. Já o segundo setor, o Lico foi mais lento. Já tinha sido mais lento, mas 1 milésimo mais lento, né? No primeiro setor, agora uma diferença um pouco maior no segundo setor. Veja só como o Lico vai para cima. Melhora no terceiro setor, de novo na linha por fora, de novo não toma posição. E a disputa ali atrás, o Marçal ele vai tendo que segurar o Daniel de todas as formas, né? Vem Daniel, na segunda perna do S para tomar posição. Manobra espetacular do Daniel Schneider, deixando o Marcel Miller para trás. Normalmente as ultrapassagens acontecem na freada da primeira perna do S, ele na segunda perna consegue tomar posição, Rafa. O Marcel para tentando de novo. E olha o Constantino, ó, por dentro, mais um que quer tomar a posição do Marcel Miller. O Marcel por enquanto resiste. E ali atrás, o JP Mauro está no cangote do Constantino Júnior, os 3 carros praticamente juntos. Marçal perdeu o traçado, conseguiu recuperar. São várias disputas dentro da mesma prova. Prova extremamente movimentada em Interlagos, Rafa. O Marçal foi tentar frear mais dentro do S do Senna, da primeira perna do S do Senna, acabou espalhando. E aí o Daniel conseguiu passar
com maestria ali na segunda perna por dentro, aproveitou o erro do Marçal e fez a ultrapassagem. Agora o Constantino está pressionando e pressionando muito o Marçal Miller, que, como a gente falou, ele teve um toque na primeira volta da prova, né, logo na largada, com o Pedro Queirolo, e deve ter alguma coisa que afetou o carro dele ali, porque ele não tem o mesmo rendimento que ele tinha no treino classificatório de ontem e até nas primeiras voltas da prova. Falamos aqui da Fórmula 1 rapidamente. Hoje você pode acompanhar na madrugada de sábado para domingo na TV Globo a transmissão do GP da China com Luiz Roberto, com Reginaldo Leme, com Luciano Burti. E 11 da manhã no Sport TV 2, em horário alternativo, Sérgio Maurício, Lito Cavalcante e Max Wilson no comando da transmissão. E o Constantino vai para cima, na primeira perna do S. Deu uma traseirada, não consegue passar o Marçal. Marçal segura a posição. O JP Mauro ali atrás quase que beliscou a posição do Constantino após o erro do carro 00. E ele vem agora na reta oposta, tentando de todas as formas ultrapassar o Marçal e o JP por dentro, hein? Força a passagem o JP, consegue colocar uma parte do carro lado a lado e agora vai passar. Deixando o Constantino para trás. Bela manobra do JP Mauro ali. Foi no limite da freada também para a descida do lago, para a curva Chicolândia, fez a ultrapassagem e o Constantino parece não ter um carro com um bom rendimento nesse momento da prova, faltando 6 minutos para acabar. Vai ser bastante difícil dele conseguir recuperar essa posição aí, mas está pressionando, está tentando. Veja só a investida do JP Mauro na curva do lago, depois da reta oposta. Ele não conseguiu passar nesse primeiro momento e depois tomou a posição do Constantino. Ele induziu o Constantino ao erro. O Constantino teve que frear mais dentro da curva, então ele espalhou na saída da curva Chicolândia e acabou conseguindo a ultrapassagem. E aí é exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O Marçal Miller errou ali a primeira perna do S do Senna e deixou livre o caminho para o Daniel Schneider passar, fazer a ultrapassagem. E aí o Lico passando o Ricardo Batista, assumindo a segunda posição. Estou aqui com o Rafael Lopes, com o Léo Bianchi, na reportagem do Sport TV. 4 provas da Porsche que você vai curtir nesse sábado. Essa é apenas a primeira. Daqui a pouquinho temos a primeira prova da GT3 Cup, uma outra categoria com os carros da Porsche, também com a divisão entre os carros 4.0 da nova geração e 3.8. O Marçal foi lá fora, hein? E o JP Mauro passou o Marçal. JP consegue ultrapassar o Marçal Miller e agora é o Constantino quem tenta recuperar a posição. JP Mauro ganhou nas últimas voltas 2 posições. Nesse momento é o 6º colocado. O rendimento do carro do Marçal Miller cai a cada volta, ele está com sérios problemas ali para se manter na pista. É pressionado, é ultrapassado, e a ultrapassagem do JP Mauro no limite do S do Senna, da primeira perna do S do Senna. Belíssima manobra do JP Mauro para ganhar a posição do Marçal Miller. Nós temos 2 provas por final de semana para cada categoria. As provas têm a mesma duração, 25 minutos mais uma volta, só que elas têm uma diferença importante. A primeira prova dá mais pontos ao piloto vencedor, mesmo que essa diferença seja pequena, né? O primeiro colocado, por exemplo, nessa prova número 1 leva 22 pontos e o primeiro colocado na prova número 2 leva 20 pontos. Justamente é o conceito de equilíbrio da categoria. Você tem um lastro de desempenho, você tem pouca diferença entre o primeiro e o segundo colocado, justamente para manter o equilíbrio e você ter disputa até o fim do campeonato. Em diversas situações, a gente tem às vezes um piloto, por conta dessa diferença pequena de pontos, quando a gente está acompanhando a disputa pela 11ª posição, mas na verdade, se a gente contar os carros da 3.8, essa disputa está lá na frente, pela 2ª posição. Apenas o Gaetano de Mauro está à frente dos carros do Marcel Coletta e do Marcos Vario. E o Fernando vem por dentro, hein? Atrasou a freada, não escapou e foi embora, tomando a posição do Vitor Batista. Nesse momento, é o 13º colocado no geral e é o 5º colocado entre os carros da 3.8, Fernando Fortes. Marcos Vario e Bruno Batista disputando posição. O Vitor Batista ali atrás tenta retomar a posição que havia perdido para o Fernando Fortes. As disputas não param. Regressiva de um pouco mais de 2 minutos e 40.
Olha o Fernando, fritou pneu, Vitor Batista por dentro, no laranjinha, lado a lado. Na segunda perna ele vai tomar. Vai ter a preferência, retoma a posição que havia perdido o Vitor Batista. Deixando o Fernando Forte para trás, o que é um erro no automobilismo, né, Rafa? E ali no laranjinha, se você perder a tangência da curva, você vai muito para fora, você perde muito tempo, vai na sujeira e acaba dando chance para o piloto que está atrás tentar a ultrapassagem. E aí a disputa dos dois carros da mesma equipe tá animada. Bruno Batista se utilizou e muito dessa área de escape de Interlagos. Ó, primeiro, a ultrapassagem do Fernando na freada do S. Até achei que ele ia passar direto porque ele atrasou demais essa freada. Passou, beleza. E depois o Vitor Batista conseguiu dar o troco no laranjinha. Por enquanto vai mantendo a posição. Vamos ver agora, né? Como vai pra cima o Fernando. Ele quer essa posição de volta. É a disputa nesse momento pela quarta posição, aliás, pela quinta posição entre os carros da 3.8. O Vitor Batista fez certinho agora a defesa de posição, deu o lado de fora, defendeu pelo lado de dentro, não deu chance para o Fernando fazer a ultrapassagem. Vamos ver agora aí na curva Chiculândia, vamos ver o que vai dar. E o Miguel Paludo vai sobrando lá na frente na classe 4.0. O Vitor Batista vai resistindo às investidas do Fernando. Fernando vem por dentro, força a passagem, o Vitor segura. Vai resistindo por enquanto. Miguel Paludo já abre uma vantagem na casa de 4.7 em relação ao Lico, que é o segundo colocado da 4.0. O Gaetano de Mauro mantém a liderança na 3.8. Tem o Marcel Coleta na cola na segunda posição. Aí o Miguel, ó, soberano lá na frente. Vamos ver a passagem dele. Ele vai passar ainda com o cronômetro contando. Então, portanto, nós teremos mais duas voltas. Ele vai ter que completar essa, vai completar já com o cronômetro zerado para que a gente tenha a última volta. O Miguel fazendo um verdadeiro Sunday Drive no sábado, né? Como dizem os ingleses, uma corrida tranquila, uma corrida liderando do início ao fim, vem fazendo uma belíssima prova o Miguel Paludo. Vem tranquilo na liderança para ganhar essa corrida, a primeira corrida da Carreira Cup em Interlagos, da Carreira Cup 4.0 em Interlagos. Você que já acompanhava as provas da Porsche na temporada passada, deve estar notando, obviamente, uma diferença de nomenclatura. Nós tínhamos até o ano passado a GT3 Cup e a GT3 Challenge. Os carros menos potentes na Challenge e os carros mais potentes na Cup. E agora nós temos uma mudança, nós temos provas da Carreira Cup, estamos acompanhando agora, dentro da Carreira Cup, duas classes, 4.0, 3.8. E também temos a GT3 Cup, que vamos acompanhar a primeira prova logo mais. Também, dentro da GT3 Cup, uma diferença entre as duas classes 4.0 e 3.8. Lico Kaiser Model vai mantendo a segunda posição. Ricardo Batista é o terceiro colocado. O Ricardo, que largou na segunda posição, acabou perdendo para o Lico. O Lico, por enquanto, vai fazendo uma excelente prova, né? Largou na quinta posição e é o segundo. Miguel Paludo superando a marca de 5 segundos de diferença em relação ao Lico. E essa diferença vai subindo, né? O desempenho do Miguel é impressionante nas últimas voltas. Já estamos, inclusive, na última volta agora. 5.3 a diferença. E tá aí o Gaetano de Mauro, hein? Líder da 3.8. Vem para sua última volta também agora o Gaetano. Também numa corrida super tranquilo o Gaetano, né? Teve uma ameaça ali no início do Marcos Vale, que chegou a pressionar o Gaetano, mas ele liderou, abriu vantagem e não teve grandes problemas nessa primeira prova. Belíssimas corridas, aliás, do Miguel Paludo e do Gaetano de Mauro nesse início de sábado em Interlagos. Os últimos 4.309 metros nesse templo do automobilismo mundial. Como é bom vencer em Interlagos, né? Certamente os pilotos têm um sentimento todo especial quando conseguem uma vitória nesse circuito lendário.
Vem aí Miguel Paludo, o campeão no geral na última temporada. Vem para sua primeira vitória na temporada 2018. Não conseguiu vencer nenhuma prova em Curitiba. Bandeira quadriculada para ele. Na classe 4.0, quem manda é Miguel Paludo. Lico Kaiser Model chega na segunda posição. Ricardo Batista é o terceiro. E o Werner vai passar em quarto. E o Gaetano vem para completar a volta. Vem para vencer entre os carros da classe 3.8. Participou do Brasileiro de Turismo na última temporada. Sempre brigando pelas primeiras posições. Um grande talento, o Gaetano de Mauro. Vem com muita tranquilidade para vencer Interlagos. E olha a chegada pela segunda posição, hein? Vai resistindo o Marcel Coleta, o Marcos Vario passa na terceira posição, o Bruno é o quarto. Vitor Batista na quinta posição. Conseguiu resistir às investidas do Fernando Fortes, Rafa. Exatamente, aí a gente está vendo o vencedor da classe 4.0, o Miguel Paludo. Belíssima corrida nesse início de sábado. Tá com 10 quilos de lastro, aliás, é um dos pilotos que tem menos lastro na 4.0. E aí o Gaetano de Mauro também fez uma corrida perfeita, de ponta a ponta, liderou do início ao fim da prova. Grandes corridas do Miguel Paludo e do Gaetano de Mauro. A gente não valoriza tanto quando o piloto lidera de ponta a ponta, ele não aparece tanto assim na transmissão, mas é muito difícil você manter a concentração durante 25 minutos, fazendo tempo atrás de tempo mais rápido, atrás de tempo mais rápido, mantendo a regularidade. E tanto o Gaetano de Mauro quanto o Miguel Paludo conseguiram fazer isso muito bem nesse sábado. Vitórias sem nenhum erro. Foram ótimas corridas de ambos, vencedores merecidos na 4.0 e na 3.8, o Miguel Paludo e o Gaetano de Mauro. Marçal Miller, que venceu prova em Curitiba, acabou terminando na 8ª posição entre os carros da 4.0. Piloto que também recebeu lastro. Aliás, praticamente todos os carros, né, da 4.0 acabam levando lastro, porque você tem o lastro até a 7ª posição, tem 8 carros no grid, pensando apenas nos carros da 4.0, Rafa. Exatamente, mas quanto menos peso você carrega, mais vantagem você tem. Por mais que seja um carro de turismo, um Porsche, o peso faz menos diferença aí do que num carro de Fórmula, por exemplo, mas faz muita diferença. Então, qualquer 5 quilos decisiva para você ganhar uma corrida. A gente está vendo aí o exemplo do Miguel Paludo, que teve um mau desempenho em Curitiba, não conseguiu andar muito bem, mas agora em Interlagos dominou a corrida, já a partir dos treinos classificatórios, e agora nesse sábado, na primeira corrida da carreira, deu show aí, liderou do início ao fim. Tá aí Miguel Paludo, vencedor da primeira prova em Interlagos. Daqui a pouquinho tem a prova número 1 da GT3 Cup. Veja só no carro dele ali, ó, o adesivo indicando que ele tem o lastro de 10 quilos. 35 para o primeiro colocado, aquele que chega na etapa na primeira colocação na classificação. 30 para o segundo, 25 para o terceiro, 20 para o quarto, 15 quilos para o quinto. Miguel chegou na 6ª posição, levou 10. E o 7º colocado levando 5 quilos a mais no seu carro. E já teremos o pódio para você dessa primeira corrida. Diga, Léo. Estou aqui com o Miguel Paludo, que venceu essa primeira corrida. Queria que você falasse do seu desempenho hoje dessa vitória. Bom, primeiramente eu estava muito feliz pela pole. A gente estava no ritmo rápido ontem nos treinos e isso foi para a prova também. Era uma preocupação minha com a diferença de temperatura, mas a gente acertou. A largada foi limpa e aí eu consegui manter um bom ritmo. Então muito feliz por mim, pela Brand, e feliz para a segunda prova, e vamos ver se a gente consegue manter e ganhar os pontos que a gente perdeu em Curitiba. Qual a grande diferença dessa prova de hoje para a prova de Curitiba? A prova de Curitiba, na verdade, a gente não achou um acerto bom, larguei mal. Depois, infelizmente, tive um acidente com um amigo meu, que graças a Deus está bem. E aí a gente largou de último na segunda prova, chegando em quarto. Então, o bom é que a categoria tem 2 descartes. E agora esse primeiro lugar, com certeza, ajuda na soma dos pontos. É um campeonato, não é muito longo, mas ainda tem muita etapa pela frente. Legal, parabéns por essa primeira vitória. Bruno.
Valeu, Léo. Miguel, que certamente é um dos grandes nomes dessa temporada da Porsche. O Rafa já tinha destacado aqui a passagem dele pela NASCAR. Piloto que vem com o título do ano passado. O Gaetano de Mauro também comemorando muito a vitória dele na classe 3.8. Uma mudança importante para a carreira do Gaetano, disputando a Porsche em 2018. É uma das revelações aí do nosso automobilismo. O Gaetano, que foi vice-campeão do Brasileiro de Turismo, atual Stock Light no ano passado, disputou até a última corrida em Interlagos, ganhou a prova, mas acabou perdendo o título. É uma revelação aí. Vamos falar com ele agora. Léo Bianchi tá lá. Fala, Léo. Tá aqui o Gaetano de Mauro. Me fala dessa corrida, liderou de ponta a ponta. Foi espetacular, a gente pôs um ritmo rápido desde o começo. O carro estava bem bom. Acho que a gente achou o balanço mesmo nos treinos aí, a gente conseguiu dar o nosso melhor. E essa corrida, poder trazer essa vitória depois de Curitiba, que não foi tão bom, foi muito bom. Eu quero voltar para o campeonato, então eu vou dar o meu melhor aqui em todas as corridas e vamos tentar fazer o máximo de pontos aqui. Rafael Lopes dizia na nossa transmissão que o primeiro colocado às vezes não aparece tanto na transmissão, porque lidera todo o tempo e tem as disputas lá para trás. Mas é mais tranquilo quando é assim, né? Pro piloto, sem emoção é melhor, né? Ficar ali na frente, tranquilo. Com certeza, é bom dar essa brida que eu dei. Eu acho que a gente trabalhou muito bem, a equipe trabalhou muito bem e estamos forte para a próxima. Legal, obrigado, parabéns pela primeira colocação. Volto contigo, Bruno. Valeu, Léo. Em Curitiba, na classe 3.8, pensando nessa disputa da Carreira Cup, nós tivemos na primeira prova o Marcos Vario vencendo, na prova número 2 o Vitor Batista, e o Gaetano vence, portanto, a sua primeira prova na Porsche Cup em 2018. Resultado na tela para você, mais de 27 minutos de prova, o Miguel Paludo na primeira posição. Dentre os carros da 3.8, o Gaetano, que aparece lá na 9ª posição, venceu. Veja que ele é o primeiro carro da 3.8. Uma diferença aí na casa de 35 segundos em relação à passagem do Miguel Paludo. Diferença claríssima de potência entre os carros. Em relação de todos os pilotos, portanto, que participaram dessa primeira corrida, juntando os nomes da 4.0 com a 3.8. E na classe 4.0 a gente teve o Miguel Paludo ganhando a prova e com o Lico em segundo. Foram dois pilotos que tiveram problemas na etapa de Curitiba e buscam a recuperação do campeonato. Conseguiram começar muito bem esse final de semana. Lembrando que a categoria tem o descarte dos dois piores resultados ao longo da temporada na classe sprint, né? Porque a Porsche Cup Brasil se divide em dois tipos de corrida, né? A sprint e a endurance. Então na sprint você tem descarte dos dois piores resultados da temporada. Então tá todo mundo está na briga ainda pelo título desse ano. Já a primeira prova da GT3 Cup, mais uma vez reforçando o convite para você. Teremos nessa madrugada na TV Globo o GP da China de Fórmula 1 com o Luiz Roberto, com o Reginaldo Leme, com o Luciano Burti, e 11 da manhã, em horário alternativo nesse domingo, teremos com o Sérgio Maurício, com o Lito Cavalcante, com o Max Wilson, a transmissão do Sport TV. O troféu é bacana, hein? Circuito de Interlagos, o traçado lendário de Interlagos. E na Porsche nós temos 5 pilotos no pódio. Para deixar em destaque na estante, né? Porque ganhar em Interlagos ou subir ao pódio em Interlagos em qualquer categoria que você esteja disputando é para botar no currículo, é para lembrar para sempre. Miguel Paludo agora recebe o seu troféu, portanto, Miguel Paludo, Lico, Ricardo Batista, Werner e o Daniel Schneider no pódio. Daniel na 5ª posição, fez uma linda manobra na segunda perna do S. Resultado, portanto, da classe 4.0 na carreira. Por enquanto, ninguém pode beber esse champanhe, não. Ih, rapaz, será que não tem álcool? O Werner deu uma bicada ali, hein? Não pode, acho mais importante, além de não beber, também não molhar o macacão, porque tem mais uma corrida aí na frente. Situação no campeonato: o Werner tem 50 pontos, Marcel Miller 49, Constantino 40, o Pedro Queirolo 36, o Miguel 36. Veja a importância dessa vitória do Miguel, que aparece na 5ª posição, depois do JP, o Lico, o Ricardo Batista somando seus primeiros pontos,
e o Daniel Schneider na 9ª posição com 14. Olha o tamanho do prejuízo do Lico Quasimodo, que teve um final de semana ruim em Curitiba. Tá quase 30 pontos atrás do líder, por mais que